Fala, povo. Bom dia. Bom dia novamente. Olá. Ô, Dix, parecendo... Noite? Olá, irmãos. Fala, Fala, Bruno. Júlio. É o frio, né? Bom dia, Bom dia, professor. professor. Bom dia, professor. Próximo. Eu sou o Éder. Gostaria de mandar um rap hoje na aula, viu? Bem isso O mesmo. corintiano está fazendo a minha aula hoje. Oi, é isso aí mesmo, professor. Corintiano, mas saudade. Bom dia, gente. Vai, Corinthians. Vai, rapaz. Bom dia, Átila. Muito bem. Tá frio aí, não? Tá nada, pra cá tá mais tranquilo hoje. Se vier o frio, tá frio se aqui vier também. o frio que o Éder está esperando, nós estamos perdidos. Aqui tá morrer bem todo frio, mundo. viu, professor? Ah, certo. Aqui ontem fez 8 graus. 8 graus? Foi Aqui eu desse não jeito. Foi, de manhã tava 8 graus. Tava tenso mesmo. Nossa. Campinas? Em Campinas, isso. Isso. Aqui deve ter feito uns 12 no meio da madrugada, talvez. Americana dá diferença de Campinas. 25 quilômetros só, mas já dá uma boa diferença. Gente, seguinte, vamos lembrar aqui uma coisa. Vocês sabem, né? Mas vocês só estão fingindo que não lembram, né? Lá vem. Ah, Lá vem. Professor, nós temos uma prova marcada para depois terminar de ler a Confissão de Fé, né? Sabemos disso. Tínhamos, né? O senhor citou no passado, não vamos ter Eu mais. tinha preferido Eu esquecer, não mas o citei senhor no agora me passado, lembrou. não falei tínhamos, não. Falei, Eu nós tinha temos optado- uma prova marcada para depois que terminar a leitura da Confissão de Fé, que a gente... a prova estaria para o dia 20, né? Mas mesmo que fosse aula presencial, se tivesse tudo normal, a prova não teria saído dia 20, porque eu sempre coloco esses 2 dias para ler a Confissão de Fé, mas nunca dá, mesmo na aula presencial. Então eu já faço com já sei que vai dar uma tolerância mesmo. Então a gente vai terminar de ler a Confissão de Fé hoje, e aí na quarta-feira, então eu pretendo fazer uma prova. Eu queria perguntar para vocês o seguinte. Deixa a leitura como prova, professor. Não vai dar para perguntar para vocês. Foi com o segundo ano. Eu estou confundindo errado aqui. Com o segundo ano, eu usei o formulário do Google para fazer a prova. É válido. E, aparentemente funcionou bem. Dá um pouco de trabalho para preparar, depois para corrigir também um pouco, porque como eu costumo fazer com questões dissertativas, né? Mas dá para colocar algumas questões de múltipla escolha também. Lá no segundo ano teve um aluno agora que mandou uma mensagem, agora há pouco, ele acabou de mandar uma mensagem, dizendo que ele está sem nota lá. E eu não lembro de ter ficado em uma pendência, eu vou dar uma verificada depois, né? Mas eu não sei lá o que aconteceu com ele. De qualquer modo, eu acho que vocês já fizeram isso com algum professor? Apenas um professor fez com a gente, o professor Silas Gavioli. Funcionou bem? Assim, funcionou bem pra gente. Eu não sei se deu certo pra ele, porque ele ainda não corrigiu. Não sei se ele corrigiu, não sei se ele deu conta, mas pra gente, assim, eu acredito que deu certo. Eu corrijo. Eu procuro manter aquele mesmo esquema meu, eu corrijo sempre o mais rápido possível, né? Uhum, eu não sei assim, se... pra gente foi bom. Pra gente foi bom até porque ele fala quando você deixa uma questão sem responder, você não tem como você enviar todas as questões, se deixar com alguma sem responder, né? Então ajuda também. E quando tem questão de múltipla escolha,
Bom, isso aí depende de quem elabora a prova fazer. Mas a gente pode deixar a resposta já. Então, quando o aluno envia, ele já fica sabendo se ele acertou ou não as de múltipla escolha. Né? E além disso, né, professor, você não vai ter que lidar com a caligrafia nossa aqui da sala, né? Isso já ajuda muito. Isso já é bem proveitoso. O que eu estou pensando em fazer é que algumas questões eu vou ter que fazer, eu ainda não sei, mas tem que ter coisa dissertativa, não tem como. Né? Na dissertativa é muito complicado no formulário do Google para a gente fazer uma grade que abarque todas as possibilidades. Então, o que eu vou fazer é deixar uma grade de correção para vocês visualizarem, depois que fizerem a entrega, e vocês já vão ter uma noção se vocês foram bem ou não. E eu vou fazer a avaliação manual. Só que o que vai acontecer? Eu não vou precisar, com essa grade que eu vou deixar, eu não vou precisar de fazer aquela resposta prova por prova que nem eu costumo fazer na prova de vocês. Só que quando é aula presencial, que a gente está indo lá, eu faço só pontualmente, né? Eu coloco alguns pontos e depois comento em sala de aula. O que é mais difícil nesse tipo de prova à distância, que a gente tem que fazer comentário mais detalhado, prova por prova. Então, isso dá um pouco de trabalho. Então, eu também estou aprendendo, está todo mundo aprendendo isso aí, né? Então, eu vou deixar uma grade de correção, que vocês terão acesso a essa grade imediatamente depois de vocês enviarem a prova. Vocês não podem mudar mais a questão, mas aí vocês já vão ter uma noção se foram bem, se foram mais ou menos, tal, né? Normalmente, eu sou um professor muito bonzinho, mesmo que vocês acharem que não forem tão bem, a nota vai ser maior do que vocês imaginam, né? Amém. Ô, glória! Professor. Se ninguém me elogiar, o que eu vou fazer? Eu mesmo elogio, né? Melhor professor da SPS. Com certeza, de longe. De história, né? De história do cristiano da igreja é o melhor. O Né? melhor do Brasil. Que Olha, isso, professor? até a Sara, filha do Guilherme, tá vendo a aula ali, ó, de tão boa que é a sua aula. Ô, Sara, tudo bem? Cadê a Manu Jefferson? Tadinha, ela não sabe nem o que está acontecendo ali ainda. Que é esse monte de cara feio aí? Tinha de ter esse pai dela, né? Bom, monte de cara feio também, ela não vai estranhar, né? Porque está acostumada, né? Falou, gente. Então, vocês fiquem atentos lá no Google, lá no Classroom. Mas, de qualquer modo, eu tenho mantido contato com vocês através do Michel, né? Então, fiquem atentos aí pelo Classroom e pelo Michel, e eu vou dar as instruções. Então, quarta-feira, a nossa aula vai ser uma provinha, né? Que vai pegar desde aquele período da reforma dos Países Baixos, né? Passando pelas ortodoxias, até chegar aqui na nossa Confissão de Fé de Westminster. Professor, Bom? Oi. só uma coisa. A prova do modelo que foi a última não rola? Pode ser que eu faça também. Eu ainda não pensei, não fechei assim a questão. É que o Classroom ele permite algumas coisas. O Classroom não, desculpa, o Google Forms, né? Ele permite que a gente. Então vocês fiquem atentos para isso. Eu devo fazer no Classroom, mesmo que seja tudo dissertativo, né? Como foi a última. Só que o Classroom a gente coloca prazo. Então, por exemplo, a prova vai ter que ser feita e entregue dentro do horário da aula, tá? Então, vocês prestem atenção. A nossa aula na quarta-feira é das 9h10, 9h20, né? Isso. 9h20. Então, eu vou colocar o horário da prova
A prova vai ser aberta às 9h20, ninguém vai poder entrar antes, você só vai poder acessar a partir das 9h20, e quando der 11 horas, ela fecha a possibilidade de envio, tá bom? Então, para a gente ter um controle, vocês terem controle também e eu ter controle. É claro que eu não vou fazer prova que eu perceba que foge a possibilidade de vocês terminarem dentro desse prazo. Né? Então, fiquem tranquilos aí. Tá bom? Professor, Combinado, então? Pois não. na última prova nossa com o senhor, a gente teve a possibilidade de consultar, de fazer consulta ao material. Como é que vai ser esse procedimento dessa vez? O senhor já tem um pensamento sobre isso? Algum direcionamento? Então, eu também não pensei nada disso. A prova, nessa modalidade que a gente está fazendo agora, com as aulas, né, à distância, então a gente tem que rever. Vai ser toda uma surpresa, então, né? De estratégias, né? Porque, por exemplo, eu não posso ter certeza, se eu falar a prova vai ser sem consulta. Eu não posso ter certeza que você fez sem consulta. Mas eu também não posso acusar ninguém de ter consultado, certo? Por outro lado, eu tenho que acreditar que esses meus colegas pastores, se eu falar a prova sem consulta, que vão cumprir a regra de ser sem consulta. Com certeza. Porém, eu também, como bom calvinista, eu acredito na depravação total. Certo? Vocês percebem como que é a coisa? Né? Então, mas fiquem tranquilos, gente. A ideia... Eu sempre tratei a prova... Por que eu faço muita prova em grupo? E, às vezes, até permitindo consulta, mas, em geral, em grupo, nem sempre permitindo consulta, mas o pessoal... Até aquela modalidade que eu faço, que eu vou apresentando pergunta... uma pergunta por vez e tal, porque eu sempre trato a prova como um momento pedagógico, um momento didático. Não é só para eu dar uma nota. Né? Acho que vocês já fizeram prova comigo que eu saí grupo por grupo conversando sobre a questão. Vocês conseguiram fazer essa questão? Onde que vocês foram e tal, né? E depois, quando eu dou a nota, eu não divido a nota comigo, fica só para vocês, né? A nota. Por quê? Qual que é o meu objetivo? Mesmo na hora da prova, você aprenda. Aquele que não estava tão bem preparado, na hora de ter o debate ali no grupo, acaba aprendendo alguma coisa. Tem gente que vai falar, mas isso é injusto, o cara que estudou mais acaba tirando a mesma nota do que o cara que estudou menos, né? Eu estou em boa companhia. Jesus também fez isso, né? Lembra lá da parábola? Né? Então, o que eu posso fazer? Vocês têm alguma testemunha aí do lado de vocês melhor que a minha, não? Não? Então, Não, né? Então tá bom. A gente até compartilha da mesma testemunha. Então tá bom. Desculpa a brincadeira, tem gente que não gosta de brincar com essas coisas, né? Não, mas tá certo, o senhor tá certo. Ô, professor, só para tirar então mais uma dúvida, nós tínhamos um número maior de provas, essa daqui vai ser a segunda. Então, o conteúdo que ficou dividido para aquelas 4 vai ser concentrado nessa, que é possivelmente a última prova. Terceira prova. A gente pulou uma? Terceira Não. prova. Terceira? Não, tá Essa é a terceira certo. prova. A gente fez a primeira em sala, a segunda foi sobre Lutero, que caiu, a gente foi pelo Classroom, e agora é a terceira. Isso, exatamente. Beleza, vamos lá então. Oi?
Teve um questionário também, né, professor? Logo quando começou a pandemia. Mas Então, não que foi foi essa prova. segunda. É. Não, não foi, não foi, não foi essa, Só não foi a que prova, nós não. assistimos. Não, Foi só. não. Não, é que teve uma Na que não reforma foi prova. inglesa. Foi só uma atividade da aula. Foi em troca de aula. O professor não Em deu a vez aula de e eu deu dar aula, exercícios. deu dar essa aula ao vivo, assim, né, pelo Zoom e tal, a gente fez aquela atividade. Eu pretendia fazer mais daquilo. Mas a questão, porque eu, como vocês sabem, eu dou aula no curso EAD do Mackenzie de História. Então, a gente já tem as aulas preparadas para o EAD. Isso é uma coisa. Outra coisa é, no meio do caminho, a gente ter que fazer essa troca, sabe? Trocar o pneu com o carro andando. Então, eu achei que seria, talvez, menos produtivo para vocês. Para mim, até poderia ser mais cômodo jogar lá um questionário para vocês no lugar de uma aula. Até podia ser um pouco mais cômodo para mim. Mas eu achei que podia ser menos produtivo em termos de trabalho pedagógico. Agora, se eu conseguir elaborar melhor como fazer isso, né, que nem a gente faz no AD, no EAD lá do Mackenzie, quando o aluno entra no curso, ele já tem o semestre inteirinho lá à disposição dele para ele saber tudo que ele vai fazer. Então, a gente faz um conjunto de atividades. Atividades que tem que produzir texto, atividades que tem que fazer, responder questionário, tem uma série de atividades, mas aí está dentro de uma lógica da EAD. Percebe? Então, por isso que eu só fiz eu fiz acho que 2 vezes, né? E depois eu não fiz mais, porque eu achei que não, pedagogicamente, podia até ficar confortável para mim, do jeito que foi feito, mas eu achei que não era tão adequado para o aprendizado de vocês. Obrigado, professor. Essa, pelo menos, foi a minha impressão, né? No sentido, assim, que às vezes a gente lança um questionário e como que o aluno, às vezes, responde o questionário? Ele vai lá no livro, procura, quando ele achar um parágrafo, não é todo mundo que é assim, mas acontece. Quando ele acha um parágrafo lá no capítulo do livro, que tem uma palavra que aparece na pergunta, ele copia metade do parágrafo e para ele já respondeu a pergunta. E, às vezes, isso aí não teve aprendizado, né? Se a pessoa, por exemplo, a ideia era ler todo o capítulo X lá do Gonzalez, né? E tem 3 questões para responder. Às vezes, a pessoa lê a questão e vai ler o capítulo em busca da resposta, quando tinha que ser o contrário. Mas eu não tenho controle sobre isso. Então, para eu levar o aluno a ler o parágrafo, o capítulo inteiro, para depois responder, a gente tem que ter um tipo de atividade diferente. A gente tem que montar o curso diferenciado. Eu não sei se vocês estão entendendo. Então, Melhor professor do seminário. Por isso que o senhor é o melhor professor do seminário. Tá bom. Essa que foi assim a minha preocupação, né, de não fazer mais aquilo lá, porque senão dava a impressão também de ser um negócio meio que empurrar com a barriga, deixar, e não é essa a intenção, né? A intenção não, professor, e sem aprender, brincadeiras à parte, o Romanos fala, né, honra quem honra, e o senhor realmente foi diferenciado entre tudo isso, menosprezando o trabalho dos outros, mas o senhor se preocupou realmente com o aprendizado. A gente teve isso. Tá bom, obrigado. Não vou levar isso assim como um elogio, assim, para envaidecimento, assim, porque a gente se achar que a gente é bom mesmo porque alguém falou, é facinho da gente estar perto da queda. Mas eu vou levar isso como feedback para eu poder continuar a melhorar cada vez mais.
Falou, gente. Obrigado, então. Aproveitou. Falou. Valeu o papo aí. Vamos encerrar a confissão de fé hoje? Opa! Ô, Átila, você que está falando, está falhando bastante o seu som. Desculpa aí que eu cortei uns momentos você, mas depois que eu percebi que estava tendo esse falhando. Vamos lá, a gente vai começar hoje do capítulo 26. Faltam mais uns 6 capítulos só para a gente terminar de ler. Quer dizer, acho depende, que é o 27, né? Professor? Hã? Acho que é o 27, né? Isso, 27. A gente leu até o 26. Obrigado. Vai copiar, começar do 27. Aí depende se a gente vai ler a parte original da Confissão de Fé de Westminster. Veja aí qual é o último capítulo que você tem aí. É o 33? Isso aí, do juízo final. Juízo final. Vai até o 35. Hã? O meu vai até o 35. Vai até o 35. Eita, algum é apócrifo aí. Não, que aquele americano, né, que tem do Espírito Santo e o amor de Deus e das missões. Exato. Acontece que a própria editora, a nossa própria, quando era casa editora presbiteriana ainda, depois Cultura Cristã, vocês sabem, né, que a Cultura Cristã, até metade dos anos 90, se chamava Casa Editora Presbiteriana. Aí ela faliu e a IPB, porque é uma autarquia, né? Aí a IPB entrou lá com recurso e tornou, mudou o nome e tal, né? Então, desde que era Casa Editora Presbiteriana, houve edições da Confissão de Fé de Westminster que incluíram os capítulos 34 e 35. Então, alguns de vocês, aí, especialmente se você tiver alguma confissão mais antiga, impressa, é possível que tenha capítulo 34 e 35. Qual que é a questão? Esses capítulos aí fazem parte de uma emenda que a Igreja dos Estados Unidos fez à Confissão de Fé em 1903, certo? Porque a Confissão de Fé não falava nada sobre o Espírito Santo, então eles acharam que deveria ter um capítulo sobre o Espírito Santo, e também uma questão das missões, né? Então, isso você tem que levar em consideração, porque alguns, hoje não, porque a Casa Editora já está publicando agora sem esses 2 capítulos, tal, tem muito a ver com o fundamentalismo que está assolando a nossa denominação e tudo mais, né? Então, publica só até o 34 mesmo. Mas eu lembro que às vezes o cara saía do seminário nos anos 80, 90 e apresentava a tese para o presbitério que tem que ser alguma coisa relacionada à confissão de fé, né? Então ele resolvia apresentar uma tese sobre as missões e chegava no presbitério, tinha lá um daqueles mais conservadores, isso aí é coisa da Igreja dos Estados Unidos e tal, né? Porque a Igreja dos Estados Unidos virou inimiga, já que ela se tornou liberal e tal, né? Então tinha esse problema aí, né? Então, só dizendo isso, qual que é que está certo, né? É que os capítulos 34 e 35, então, são esses acréscimos, né, essas emendas que a Igreja dos Estados Unidos fez em 1903. Vamos lá, então, capítulo 27. Quem começa aí? Alexandre, está na aula hoje? Estou aqui. Capítulo 27 dos sacramentos. Os sacramentos são santos sinais e selos do pacto da graça, imediatamente instituídos por Deus para representar Cristo e seus benefícios,
e confirmar o nosso interesse nele, bem como fazer uma diferença visível entre os que pertencem à Igreja e o restante do mundo, e solenemente comprometê-los no serviço de Deus em Cristo, segundo a sua palavra. Em todo sacramento, há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. E por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro. A graça revelada nos sacramentos, ou por meio deles, quando devidamente usados, não é conferida por qualquer poder neles existente. Nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem os administra, e sim da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente os recebem. Há apenas 2 sacramentos ordenados por Cristo, nosso Senhor, no Evangelho: o batismo e a ceia do Senhor, nenhum dos quais pode ser administrado senão por um ministro da palavra, legalmente ordenado. 5. Sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais. Opa, quem está lendo aí? Bruno. Está bem baixinho. Está no meu microfone. É o Bruno? Deixa, Bruno. Vai Tá pro ruim aí. Charles. Passa bastão aí. Passa para o próximo, então. Charles? Os sacramentos do Velho Testamento, quanto às coisas espirituais, por eles significadas e representadas, eram em substância os mesmos que os do Novo Testamento. Capítulo 28 do batismo. Não, pera aí, deixa eu vou responder aqui para o Renato. Renato, não tem problema, viu? Você pode pular quando for ler outro. Bom, aqui você vê, lembra que eu estou comentando que há um diálogo, tanto com a teologia e a situação contemporânea, mas também recupera a tradição teológica antiga do cristianismo. Então, quando você vê aqui, olha, nem a eficácia, né, no terceiro, nem a eficácia de um sacramento depende da piedade ou intenção de quem os administra, mas da obra do Espírito Santo. Aqui, é claro, Agostinho, lembra de Agostinho debatendo com Donato? Né? O valor do sacramento não está em quem o administra, mas em nome de quem o administra. E aqui a igreja pode concordar com a igreja católica concorda com isso. Não tem dúvida. Mas, de qualquer modo, ainda assim, né, nesse mesmo parágrafo tem um debate com a igreja católica, que diz assim, que essa graça, né, do batismo, né, não é conferida por um poder intrínseco do próprio batismo, quer dizer, desculpa, o batismo, o sacramento não é um poder intrínseco do próprio sacramento. Aí já começa a ter divergência com o catolicismo. E depois, quando vai falar que só tem 2 sacramentos, novamente, está bem claro aí, a gente está nesse período logo depois da Reforma, então, só 2 sacramentos, não são 7, como o Concílio de Trento tinha falado, né? Mas também, aqui, há uma disputa com outros grupos protestantes que viam no sacramento apenas um memorial, apenas uma cerimônia comemorativa, alguma coisa assim. Então, está dizendo também, não é só isso, é mais do que isso. Não é só uma comemoração, não é uma festinha, também não tem poder em si só, e são só 2 sacramentos. Então, há um conjunto de coisas envolvidas aí, seja com o catolicismo, seja com o anglicanismo,
seja com as ideias zwinglianas, seja com outros grupos mesmo daquela época ali na própria Inglaterra. Muito bem. Então, aí vamos para o capítulo 28 do batismo. O batismo é um sacramento do Novo Testamento instituído por Jesus Cristo, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir de sinal e selo de pacto da graça, de sua união com Cristo, da sua regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Esse sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. O elemento exterior usado nesse sacramento é a água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Não é necessário imergir na água o candidato, mas o batismo é devidamente administrado por efusão ou aspersão. Só prestando atenção aí, não está falando aí que é proibido imergir, está falando? Só está dizendo que não é necessário. Não precisa, está dizendo que não precisa fazer isso, mas não é proibido. Por isso que eu vou batizar por imersão. Quem que falou aí? Lucas. O imersionista. Já denuncia já, pessoal. Foi o Lucas Canguçu. Já denuncia já. Pessoal que já vem não do vai norte ser de nem Minas é ordenado. assim. Corta o mal pela raiz já. Fala isso no presbitério que já não vai ser ordenado. Não, não vou falar não, pô. Eu vou batizar no privado. Você vai batizar com um revolvinho de água, Lucas. Isso sim. Você fica doido comigo. Não precisa de revolvinho de água. Tem que ser, vai ter que ser borrifador. Mas deixa eu contar um caos aqui para vocês. Não sei se eu já contei isso em sala de aula. Pode até ser. Se eu contei, vocês avisam aí para eu parar. Acho que todo mundo aí conhece o Caio Fábio, não conhece? Sabe de quem a gente está falando, Caio Fábio, né? Tem um filho na nossa sala. Oi? Tem um discípulo dele na nossa turma. É um filho, né? Praticamente um filho mesmo. Tá certo. Eu presenciei, eu conheci o Caio Fábio pessoalmente, tudo, né? E presenciei, assim, o Caio Fábio... eu conheci o Caio Fábio, ele nem era o Caio Fábio ainda, mas já estava se tornando, ele passou lá para o Goiânia e tal, eu fui... eu estava por lá, eu já era pastor recém-ordenado, e ele foi falar num acampamento lá e tal. Nessa época ele estava em Manaus ainda, nem tinha ido para o Rio. Bom, o Caio Fábio, quando era pastor presbiteriano ainda, ele foi um dos primeiros protestantes assim que começou a ter um midiático, assim, começou a aparecer na mídia de forma positiva, não comprando TV como esses outros caras fizeram. E ele apareceu, eu não lembro bem se foi num jornal nacional, mas eu tenho a impressão que foi num Fantástico, que é esse programa Fantástico que passa domingo à noite, tem mais ou menos 200 anos que passa na Rede Globo, né? E o Caio Fábio apareceu no Fantástico batizando presidiários lá do Bangu 1. Bangu, sei lá se é 1 ou 2. Lá de Bangu, lá no Rio de Janeiro. Batizou por imersão. Os caras. Passou na televisão. O Brasil todo veio. Pastor presbiteriano batizando por imersão. Eu contei essa história para vocês, não? Não? E aí o Caio Fábio, por que ele batizou por imersão? Tem sentido. Qual que é a única igreja que de fato faz trabalho com presidiários aqui no Brasil desde sempre? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, exatamente. Então, no imaginário desse pessoal que está preso, se tornar evangélico, se tornar membro de uma igreja, é descer as águas.
que nem o pessoal da Assembleia de Deus fala. O Caio Fábio achou que não precisava de brigar com essa turma por causa disso. Foi lá e batizou a turma por imersão. Aí, naquela semana, tinha reunião do meu presbitério. Eu estava lá no meu presbitério, cheguei numa rodinha lá no presbitério, e tinha um cara muito legal, amigo, gente boa, companheiro, mas conservador que dói. E isso faz muito tempo, né? Aí, lá no meu presbitério, cheguei numa rodinha, tinha uns 4 ou 5 conversando, e esse sujeito mais assim, conservador e tal, disse, eu quero ver se o presbitério do Rio de Janeiro vai ter peito para disciplinar o Caio Fábio. E eu entrei, a conversa estava rolando, eu peguei o bonde andando. Eu falei, por que assim, ter peito para disciplinar o Caio Fábio? O Caio Fábio, nessa altura, era membro do Presbitério do Rio. Né? Porque ele estava batizando por imersão. Eu falei, então, mas por que você está falando que tem que disciplinar o Caio Fábio? Eu quero voltar lá, eu não entendi. Eu tinha entendido, eu estava fazendo de bobo, né? Não, Cília, você não viu? Domingo passou o Caio Fábio lá no Fantástico, batizando a turma lá no Rio de Janeiro, batizando por imersão, lá no Bangu. Não, eu vi, eu inclusive vi, mas é que eu estou querendo entrar na conversa aqui de vocês. É que eu peguei a conversa andando, eu queria entender por que batizar o Caio Fábio. Aí o cara, então, Cília, você não viu que ele estava batizando o pessoal lá, o cara já está ficando irritado. Estava batizando o pessoal lá por imersão, passou na TV, o Brasil todo viu. Mas eu vi, eu acabei de falar para você que eu vi. Batizando por imersão e tal, eu vi, o Caio Fábio batizou os caras por imersão. Mas eu continuo fazendo a minha pergunta, por que tem que disciplinar o Caio Fábio? Pô, Silas, o senhor não batizou por imersão, como não tem que disciplinar? Olha, o seguinte, se você mostrar para mim, na confissão de fé e nos princípios de liturgia, que batizar por imersão é proibido ao pastor presbiteriano, eu concordo com você. Ah, Silas, você também foi. Eu também não. Você não é presbiteriano, ainda mais pura cepa? Acabou com a raça. Então, mostra para mim aí. Aí o cara aí fica bravo, né? Porque diz que tem. Vocês sabem aquela regra áurea de debate, né? Ficar bravo é pior? Hã? Ficar bravo é pior, não? Não. Quando o argumento é fraco, grite. Grite, é. Acho que é por isso que o Bolsonaro grita tanto, né? Bom. Agora, professor, o questionamento aí tem que ser, será que ele teria peito para ir lá no presídio batizar? Esse é o questionamento que a gente tem que fazer também. Mas eu não estava... depois a gente continuou conversando, eles entenderam que eu estava só assim, ironizando, para dizer, olha, não tem. O que a confissão de fé diz é que a melhor forma de batismo é por aspersão. Eu achei que... Diz que é a única forma de batismo. Fala, Alan. Não, achei que tinha que disciplinar o Caio Fábio porque ele apareceu na Globo, né? Como é que pode? É um bom motivo, né? Ele era garoto propaganda da IPB, né? Professor. Agora é o ministro da Justiça. Professor, uma coisa que tem aqui no parágrafo 2 do capítulo 28 e também tem do parágrafo anterior, no parágrafo 4 do 27, que eu achei interessante, é sobre legalmente ordenado. E não tem fundamento nenhum, né? Mas não tem a ver com a questão... E cadê a parte do sacerdócio universal e tal? Como é que isso se concilia? Olha, sacerdócio universal só ficou nos escritos de Lutero e de Calvino. Pois não, é. Michel, mas eu procurei as referências aqui, não tem fundamento. A primeira, quando fala da seção 2, é Mateus 28, né, 19, é a grande comissão. E depois, lá na seção, na quarta seção,
Ô, Paulinho, esses Oi. textos de Atos aí não remetem ao fato dos diáconos estarem batizando, Não, os apóstolos? se você pegar a referência do que ele mostra lá, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo por um ministro do Evangelho legalmente chamado para tal fim. Aí ele dá uma referência lá, né, 9, Mateus 3:18. Aí você vai procurar, é a cena do batismo. Pois é, só um detalhe aí, Paulo. Essas referências aí não foram colocadas lá pelo pessoal da Assembleia da Sinistra. Isso aí foi um trabalho posterior. Uhum. Então, já começa por aí. Que é a tentativa de dar base bíblica Exatamente. a um documento teológico. É um movimento contrário, né? Devia ser o contrário esse movimento, né? Ao contrário. Então, mas o fato, Michel, eu acho que você tem razão, assim. Eu acho que essa é uma questão que a gente está sempre num dilema. Eu acho que isso é uma questão que é um dilema para nós, inclusive para nós pastores. Como que fica essa questão do sacerdócio universal dentro desse tipo de coisa? Agora, claro que os teólogos vão dar explicação. Sacerdócio universal tem a ver com o acesso a Deus sem a intermediação do ministro e tal, mas há algumas coisas que precisa de ser legalmente ordenada, aquela questão da sucessão apostólica, lembra? Quando a gente viu aquela questão da sucessão apostólica lá no nosso primeiro semestre de curso, né? Que dá para entender também essa argumentação, essa lógica. Agora, é a mesma questão lá colocada para os pais apostólicos, quando eles procuraram organizar a igreja, para a igreja não ter solução de continuidade. Um dos aspectos era exatamente a defesa do episcopado, que era garantir um mínimo de princípio de autoridade para a igreja. Então, de fato, é uma situação difícil. Uhum. Eu não tenho muita resposta para isso, a não ser essa que eu falei, quer dizer, levar a ideia da sociedade, do sacerdócio universal às últimas consequências, o protestantismo não fez, exceto os anabatistas. Entendi. Aqueles grupos radicais da reforma. Mas fora isso, não. Todos tiveram clero regularmente ordenado, alguns até com clero mais elaborado, como a Igreja Anglicana e tudo mais, né? Uma hierarquia, né? Uma hierarquia que teoricamente não tem nas igrejas calvinistas. No nosso sistema, você sabe que se o Roberto brasileiro chegar aqui na minha igreja e eu estiver dirigindo o culto, e eu ver que o Roberto chegou ali e sentou lá numa cadeira lá no banco para participar do culto, eu, por deferência e pela amizade que eu tenho com o Roberto, eu até o trato de Roberto mesmo, mas quando a gente está em outro ambiente, eu falo reverendo Roberto, obviamente, mas ali no culto tal, eu vou convidar o reverendo Roberto para pregar, qualquer coisa assim, né? Ou no mínimo encerrar o culto com a bênção apostólica e tal. Mas isso é uma deferência. É uma deferência que eu não sou obrigado a ter. Eu posso deixar o Roberto fazer só oração silenciosa e nada mais. Porque, teoricamente, nós não temos uma hierarquia. Bom, dependendo da postura do Roberto, vamos supor que ele fosse um presidente autoritário. Ele podia depois chamar lá um pessoal e falar: o Silas me
me ofendeu e tal, nem me convidou para orar, eu fui na igreja dele, eu sou presidente do Supremo Conselho, tal, né? Pode até querer me prejudicar em alguma coisa, mas teologicamente, nada. Ele vai chegar, vai sentar, vai assistir o culto, ouvir minha pregação e levantar e ir embora. Percebe? Então, não tem hierarquia. Alguns grupos fizeram hierarquia maior. Esses grupos que são episcopais acabaram desenvolvendo uma hierarquia. Porque, obviamente, que o bispo tem mais poder do que um pastor de uma igreja local. Não é o nosso caso. Nem presidente do presbitério. O presidente do presbitério não pode chegar na minha igreja um domingo lá e falar assim, teve uma denúncia contra você e eu vim aqui para pregar hoje, você está proibido de pregar. Se não tiver o devido processo legal, o presbitério não fizer isso, tal, ninguém pode chegar na minha igreja e tirar o meu culto. Mas foi até aí, né? Nós não demos um passo além. Agora, é possível a gente dirigir uma igreja em que o sacerdócio universal fosse levado às últimas consequências? Então, essa é uma pergunta também que a gente tem que fazer. Reverendo. Pois não, Paulo. Se o senhor me permite, eu consigo perceber essa questão em um aspecto um pouco, uma leitura histórica também, assim, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, mas a gente tinha, desde lá de Lutero, algumas pessoas administrando de forma leviana os sacramentos, né? Tanto que, se eu não me engano, até as próprias indulgências eram algum tipo de coisa assim, e aí talvez essa tenha sido uma resposta um pouco mais radical, pelo valor sacramental que a gente tem, né? Eu estou fazendo a sistemática 6 com o reverendo Tiago, e a gente precisou escrever um artigo sobre ser online ou não. E eu tive o privilégio de estudar um pouco mais essa questão sacramental, do peso sacramental, que eu não tinha tido antes. E é bem forte algumas asseverações que Paulo fala, do significado dos sacramentos da ceia e do batismo, né? Então talvez tenha sido um excesso de zelo, alguma coisa assim, pelo menos essa não virar bagunça, né? nesse sentido. Isso, porque em relação à ceia, né, Paulo vai dizer que tomar a ceia de forma irregular é a razão porque tem muita gente morta na igreja de Corinto. O batismo é um selo espiritual, e talvez eu gosto de pensar assim, de entender assim, né? Claro que alguns no decorrer da história devem ter defendido essa exclusividade apenas para serem os bambambãs, né? Os privilegiados, mas eu acredito que historicamente uma explicação maior seja nesse sentido assim. Pelo menos é assim que eu gosto de pensar. Agora, a existência de um ministério legalmente ordenado, no início da igreja, convivia normalmente com, vamos chamar assim, de carismas, né? Professor, perdemos o seu som. Não sei o que aconteceu. Eu estou ouvindo. Liga e desliga o seu microfone, professor. Para mim tá normal. Tá normal aqui também. Normal. Está ouvindo, pelo jeito é seu problema. Normal, professor. Agora tá mudo, professor. O problema é seu. Ativei de novo. Desativei e ativei. Resolveu aí, Michel? Parece que não. Agora é o Michel que está mudo. Eu mandei mensagem para ele avisando que era ele que estava com o problema. Pode continuar, professor. Ele pediu para continuar. Pode? Uhum. Bom, então, a igreja, a liderança da igreja era uma liderança carismática, no sentido de que a comunidade percebia os dons em determinadas pessoas e essas pessoas
eram recebidas pela comunidade e legalmente ordenadas, mas saindo da própria comunidade. Então, nesse sentido, é uma espécie assim de resgate do que seria também o sacerdócio universal, tal. O problema é que quando a igreja vai se tornando uma instituição, vamos pensar aqui sociologicamente, pensar um pouco sociologicamente agora. Todo movimento que se institucionaliza, em algum momento, ele vai precisar de estabelecer regras de conduta, regras de direção, regras de liderança. Percebe? Então, isso não tem como ser diferente. Então, esse é assim. Então, como que a gente... Eu acho que se a gente se dedicar um pouco mais a estudar essa questão, eu acho que tem como a gente trabalhar, pelo menos nas comunidades locais, a gente trabalhar com... eu estou chamando de carismas, é um nome meio católico, os católicos é que usam mais, né? Então, não é que é um nome meio católico, os católicos é que usam mais, mas eu vou continuar usando essa palavra, porque acho que é mais fácil de entender. Eu acho que tem jeito da gente trabalhar com assim, esse sacerdócio, esse ministério corretamente ordenado, legalmente ordenado, e contemplando também os carismas. Aqueles ministérios que surgem da própria comunidade, aquela irmã que não é presbítera, porque aí a igreja não tem, então ela não é presbítera formalmente, mas na prática ela é presbítera. Ela tem conhecimento profundo da Bíblia, ela aconselha, ela dá uma aula que não tem nenhum presbítero ordenado que dê, né? Então, eu acho que a gente pode tentar. Não sei se ajudou um pouco, assim. Eu procurei fazer isso nas igrejas por onde eu passei, de tentar trabalhar um pouco dessa forma. Errei. Provavelmente eu errei mais do que acertei, mas a gente procurou, inclusive trazendo mulheres para coisa do tipo servir Santa Ceia. Então, reconhecendo assim um ministério que elas tinham de fato, mas não tinham porque a estrutura não reconhecia. Estou sujeito até a ser disciplinado, se alguém me denunciar? Estou, mas o que eu posso fazer? Né? Vamos seguir em frente. Né? Enquanto não me denunciarem, eu sigo em frente. Mas faz tempo que eu não faço isso, porque há muitos anos eu não estou assim, efetivamente no pastorado, né? E não vou fazer isso aqui na Igreja de Americana, onde eu estou há 20 anos como pastor auxiliar, para prejudicar os meus colegas que eles sabem disso, tanto o Jabes como o Ailton, que eu já fiz isso, né, sabem dessa minha ideia. Aparentemente eles concordam, não posso falar por eles aqui, mas eu não vou, no momento que eu estiver ministrando Santa Ceia, lá no culto, chamar a mulher e depois quem vai acabar pagando o pato vai ser os meus colegas. Né? Então, uma coisa é você estar lá pastoreando uma igreja, você enfrentar presbitério, conselho, que seja e tal. Né? Outra coisa é você estar num colegiado maior assim e você, por causa de alguma ideia sua, você jogar os colegas também no fogo. Né? Então, a gente também tem que ter jogo de cintura, a gente tem que ter sabedoria para fazer as coisas. Né? Então, é isso aí. Bom, gente, vamos seguindo aí. Está no quarto, né? Isso. Pode ler, Rose? Pode, por favor. Não só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também os filhos de pais crentes
ainda que não só um deles seja. Deve ser batizado. Foi confuso, né? 5. Quer comentar alguma coisa? O Jefferson não está presente, não? O próximo é o Jefferson? Eu acho que ele não está presente, não. Eu vou ler, então. Então, leia. É o 5, né? 5. Posto que seja grande pecado desprezar ou negligenciar esta ordenança, contudo a graça e a salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas com ela, que sem ela ninguém possa ser regenerado e salvo, os que sejam indubitavelmente regenerados, todos os que são batizados. Bom, aí é claro, né? Teologia católica e as consequências dessa ideia católica para toda a história da igreja e até para a reforma e tudo mais. Então, eles estão deixando muito claro. 6. A eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado, contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida é não somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ela pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus em seu tempo determinado. O sacramento do batismo deve ser administrado uma só vez a uma mesma pessoa. Eita. O que está em jogo aí? Os grupos, por exemplo, anabatistas. Né? Ô, professor, Pois não. e aquilo que a gente faz, então, quando nós rebatizamos católicos? Eita, aí sim. Pois é. Eu acho que você usou a palavra correta. Rebatizamos. Né? Porque tem muito pastor presbiteriano que não usa em relação aos católicos. Usa a palavra batizar, porque nega o batismo católico. Eu acho que teologicamente, olha só, teologicamente, que eu acho que tem outras argumentações, tem gente que vai pegar por um viés mais eclesiológico e vai pegar por um viés mais do exercício da piedade pessoal, individual, para defender o batismo ou o rebatismo na Igreja Católica. Porque é uma outra igreja e a pessoa vai assumir compromisso com uma nova igreja. E na questão pessoal, individual, da piedade pessoal, a pessoa não se sentia cristã antes, embora tivesse recebido o batismo. Então, agora ela veio para a igreja, então agora que ela vai assumir um compromisso. Eu acho que essas argumentações têm algum sentido. Eu só acho que elas não têm muito peso. Não sei se vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar. Eu acho que elas têm algum sentido, mas não têm muito peso. Por quê? Porque o que tem, nós estamos falando de sacramento. O que teria que prevalecer, no meu entendimento, eu posso estar errado, mas no meu entendimento, teria que prevalecer a interpretação teológica. Certo? E teologicamente, a confissão de fé está indo na linha de Calvino e de Agostinho. Certo? Agostinho, combatendo os donatistas, deixou claro. A eficácia do sacramento não foi, então não tem que batizar de novo. O sacramento valeu e tal, né? E Calvino, a gente não tem relato, olha, gente, eu também quero assumir aqui o meu pecado, que eu não li tudinho que Calvino escreveu. E estou longe de ser o cara que conhece, assim, as entranhas da história do calvinismo, desde Genebra e tal. Mas até onde eu sei, até onde eu li, e tenho ouvido outras pessoas também que se aprofundaram mais do que eu e tal nesses quesitos, nós não temos nenhum relato de Calvino ter exigido
batismo de qualquer pessoa que tenha deixado a Igreja Católica Apostólica Romana para aderir ao movimento reformado. E mais, nenhum padre que deixou a Igreja Católica Apostólica Romana para assumir o movimento reformado foi reordenado. Não temos essa notícia. Quem vinha do catolicismo. O que, para o Simonton, resolveu o problema, para o Simonton, para o Blackford, o que resolveu o problema é que os primeiros que foram batizados, os primeiros que ingressaram na igreja presbiteriana, quiseram ser batizados, negando o batismo católico. Então, por isso que eu falei que tem um peso esse aspecto da piedade pessoal de quem vai ser batizado, que renunciou lá, né? Só que eu acho que isso não podia ter peso maior do que a questão teológica, ainda mais se tratando de sacramento. Mas isso também eu acho que é uma argumentação que eu também não fecho questão, não. É mais assim uma discussão teórica, né? E eu vou deixar bem claro que eu nunca deixei de batizar quem vem da Igreja Católica. Professor. Só que também, para deixar claro para vocês, eu sempre chamei as pessoas que iam ser batizadas e expliquei qual era o meu entendimento do batismo, que havia um erro teológico na minha igreja. E se a pessoa, mesmo assim, estava disposta a receber o batismo. Então, eu procurei ter essa postura, de deixar claro, mas nunca fui contra aquilo que está sendo a norma da igreja. Quem quer falar? O Marcelo? Professor, eu estou aqui, viu? Deu problema na internet. Quem que falou? Jefferson. O Jefferson. Tranquilo, Jefferson. É você que estava falando antes? Não, era eu, Marcelo. Marcelo, você ia fazer alguma pontuação aí? Pois não. Eu queria, na verdade, comentar uma situação inversa que eu vi acontecer. Lá na nossa igreja, tem um diácono que ele cresceu no presbiterianismo, só que num determinado tempo ele saiu da igreja e não ia em igreja nenhuma. Quando ele voltou para uma igreja quadrangular. Só que ele tinha sido batizado na infância. E ele foi rebatizado na igreja quadrangular. Então eu lembrei dessa situação porque é uma situação inversa, né? O senhor falou da pessoa, do católico, não ser rebatizado na nossa igreja, só ser recebido como membro. Mas no caso dele, foi ao contrário, porque ele também foi rebatizado, apesar dele não ter feito a profissão de fé, logicamente, na infância, né? Eles exatamente. As igrejas foi rebatizado. As igrejas imersionistas costumam batizar algumas assembleias, algumas igrejas da Assembleia de Deus, de umas, 2 décadas para cá. Não é toda a Assembleia de Deus, mas algumas delas não batizam quem vem de igreja presbiteriana, por exemplo.
eles aceitam o batismo. É interessante que eles rebatizam os presbiterianos, né, a maioria, e chamam os presbiterianos para pregar lá para Pois eles. é. Então, pregar, pode ser crente o suficiente para pregar para eles, mas não é crente o suficiente para ser batizado. Então, há um conflito muito sério aí nessas duas coisas. Veja como é uma incoerência teológica, né? Como que o sujeito pode assumir meu púlpito se ele nem batizado é? É um erro teológico, uma incoerência teológica. Muito bem, gente. Vamos para capítulo 29. Na noite em que foi traído, nosso Senhor Jesus instituiu o sacramento de seu corpo e de seu sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser uma lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício para o seu nutrimento espiritual e crescimento nele, e seu compromisso de cumprir todos os seus deveres para com ele, e ser um vínculo e penhor de sua comunhão com ele e uns com os outros, como membros de seu corpo místico. Segue. Eu não reparei quem que leu antes. É o Marcelo agora? Era para ser o Marcelo agora. É, o Marcelo. Cadê ele? Marcelo? Então vai, Michel. Vou ler. Tô chegando, tô aqui. Ah, então vai. Acorda, gente. Vai rápido aí. É o 2 mesmo, né? Parágrafo 2. É isso? Isso, vamos. Neste sacramento, Cristo não é oferecido a seu Pai, nem de modo algum se faz um sacrifício real para a remissão de pecados dos vivos ou dos mortos, mas apenas se faz uma comemoração daquela única oferenda que ele fez de si mesmo na cruz, uma vez por todas, e por meio dela, uma oblação espiritual de todo louvor possível a Deus. Assim, o chamado sacrifício papal da missa, como é chamado, é sobremodo ofensivo ao único sacrifício de Cristo, o qual é a única propiciação por todos os pecados dos eleitos. Aí está bem claro, né? Combatendo a doutrina católica e tal. A gente está adiantando muito no tempo. Eu vou selecionar aqui alguns parágrafos, tá? Pula aí para o 5º parágrafo, por favor, o próximo que vai ler. Vamos lá, então. 5º. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm alta relação com o Cristo crucificado, que verdadeiramente, embora só no sentido sacramental, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Se bem que, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Óbvio, né, a doutrina da transubstanciação, da consubstanciação. E no parágrafo anterior, 4º, que eu pulei, diz, olha, não pode, os elementos não devem ser adorados, que é uma coisa que a Igreja Católica até hoje faz, né? Adoração da hóstia e tudo mais. Aliás, vocês sabem por que o católico, quando passa em frente ao próximo, atrás de um templo, faz o sinal da cruz, né? Na realidade, é o pensamento de que possivelmente tem hóstia consagrada lá no sacrário, então a pessoa não está fazendo aquilo por bobagem. Pode até ser que alguém ache que é alguma coisa meio mágica, mas na teoria católica, a pessoa está reverenciando o corpo de Cristo que está lá guardado. Então, por isso que quando faz isso. Mas aqui está dizendo, não tem o corpo de Cristo guardado. É pão, é farinha de trigo, é vinho. Não tem. Né? Então, o parágrafo 6 vai falar diretamente da doutrina da transubstanciação como uma coisa errada. Né? Vamos pular para o 8 aí. Lê o 8. Próximo aí, depois o Michel. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento,
Todavia não recebem a coisa por eles significada, mas pela sua indigna participação tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor, para a sua própria condenação. Portanto, todos estes, como são indignos de gozar a comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos enquanto permanecerem neste estado. Então, daí entra a questão da disciplina da igreja, né? Mas também não dá para disciplinar tudo e não dá para impedir que alguém participe do sacramento se tiver com a vida irregular, alguma coisa assim. Mas não adianta nada porque ele não vai receber pela fé os frutos, as bênçãos do sacramento. Capítulo 30. O Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. 2. A esses oficiais são confiadas as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter e remitir pecados, de fechar esse reino aos impenitentes, tanto por meio da palavra quanto por meio das censuras, de abri-lo aos pecadores penitentes pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias exigirem. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a sua santa profissão do Evangelho, para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a Igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. 4. Para a melhor obtenção destes fins, os oficiais da Igreja devem proceder dentro da seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor por algum tempo e exclusão da Igreja. Ok, aí essa questão da disciplina da igreja, isso é uma coisa da ortodoxia, né? Parece que o próprio Calvino não colocou a disciplina da igreja como uma das marcas da verdadeira igreja. Mas aquele período das ortodoxias é que vai fazer isso. Então, isso está refletindo, obviamente, todo esse período. E vamos encerrar agora, além desse capítulo 31, os dois últimos, ficam para vocês lerem em casa. 31, então, o próximo aí, fazer a leitura, parágrafo 1º. Para melhor governo e maior edificação da Igreja, deverá haver as assembleias comumente chamadas de sínodos ou concílios, em virtude do seu cargo e do poder que Cristo lhes deu para a edificação e não para a destruição, pertence aos pastores e aos outros presbíteros da Igreja particulares criar tais assembleias e reunir-se nelas quantas vezes julgarem útil para o bem da Igreja. Pois bem, esse parágrafo aí, no original do Westminster, ele termina ali na palavra concílios, antes de começar aquele parágrafo, aquela oração que fala em virtude do seu ofício e do poder de Cristo. Tá? Essa parte aí foi acrescentada lá nos Estados Unidos, quando os Estados Unidos se tornam independentes e surge a igreja separada do Estado. De novo, não pode mudar a confissão de fé? Já foi mudada. E nós não estamos com a original aqui, já estamos com ela mudada. Parágrafo 2º. Quem é aí? Foi o Robson que leu?
É o Serginho. Vai, Serginho. Lê, Sérgio, Serginho. não tá lendo, eu vou ler. Acho que tá Aos travando. sínodos e concílios compete decidir, ministerialmente, controvérsias quanto à fé e casos de consciência, determinar regras e disposições para a melhor direção do culto público de Deus e governo da sua igreja, receber queixas em caso de má administração e com autoridade decidi-las, os seus decretos e decisões, sendo consoantes com a palavra de Deus, devem ser recebidos com reverência e submissão, não só pelo seu acordo com a palavra, mas também pela autoridade com qual são feitos, visto que essa autoridade é uma ordenação de Deus, designada para isso em sua palavra. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos... Peraí, Valdemir. Pois sim. O segundo aqui, tem algum dando eco aí? O que será? Ô, Serginho, arruma seu áudio. Eu acho que é o Sérgio. Acho que ele não está nem ouvindo. Professor, desliga o senhor mesmo. Mas acho que é o Michel que está como anfitrião. Michel, ajuda nós. Eu tento desligar, mas ele liga de novo. Eu também tentei, não consegui. Mas vamos lá. Não tem como expulsar da reunião, não? Até tem. Vocês lembram que eu mostrei aqui para vocês que eu estou com o texto lá da Igreja dos Estados Unidos, né, traduzido aqui para o português, e tem a nota de rodapé. Então, esse parágrafo segundo, no original, era o seguinte, traduzindo aqui, os magistrados podem legalmente convocar sínodos de ministros e outras pessoas adequadas, vamos dizer assim, para se aconselhar, para consultar e se aconselhar com eles acerca de assuntos de religião. No entanto, se os magistrados se tornarem inimigos da igreja, os ministros de Cristo, por eles mesmos, podem, por eles mesmos, pela virtude do ofício deles, ou do seu ofício, para que se juntar com outras pessoas, sob delegação das igrejas, para se reunir em assembleias. Então, olha aqui. Diz que os sínodos e concílios podem ser convocados pelo magistrado civil, pelo governo. Lembra, de novo? Igreja ligada ao Estado. Por que mudou? Quando que foi feita essa mudança? 1788, na igreja lá dos Estados Unidos. Então, era outro parágrafo. Continuando aí. Parágrafo 3º. Seu Val. Deve ter acabado a internet dele, que ele falou que estava... Eu continuo. Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Eles, portanto, não devem constituir regra de fé e prática, mas podem ser usados como auxílio em uma e outra coisa. Bom, eu acho que dá para a gente encerrar, então, com esse parágrafo, né? Todos os sínodos e concílios, desde os tempos dos apóstolos, quer gerais, quer particulares, podem errar. E muitos têm errado. Inclusive eles, né? Ou tem uma vírgula aqui que fala, exceto a Assembleia de Westminster. Não tem. Então, dizer que nós não podemos mudar a confissão de fé, porque a gente está mudando a nossa teologia, é uma grande bobagem. O que é eterno é a palavra de Deus.
E aí, se a gente quiser aprofundar ainda teologicamente, quando a gente fala que eterno é a palavra de Deus, não é nem a Bíblia. É Jesus Cristo, o Logos, a palavra. Porque eu li num livro aí, o final de um livro, que diz que vai chegar um tempo que vai estar todo mundo morando no reino dos céus. Eu aconselho vocês lerem também isso lá. Ora, lá nesse reino dos céus, a Bíblia não vai ser necessária mais, vai? Mas a palavra, o Logos, continuará para sempre. E nesse eu sei em quem eu tenho crido. Bom, que Deus nos abençoe, então. Fazer o apelo aí, professor. Hã? Fazer o apelo aí. Vamos fazer que nem Batista. Vamos cantar aquele hino com 10 estrofes. Misericórdia. Eu quero Jesus. Depois de ficar em sentido de oração. Falou, gente. Um abraço. Professor, abraço. Abraço, Deus pessoal. abençoe vocês. Hein? Até mais, pessoal. Valeu, Um abraço, até. pessoal. Bom almoço. Um abraço. Boa semana para todos. Até mais.